Agora, para vocês verem como a nossa mídia ultrapassa tudo, até as minhas expectativas, em matéria de vigarice, de mendacidade, de manipulação da opinião pública. Vejam esta notícia que foi distribuída pela Agência Estado. Olha, a Agência Estado, que foi publicada mais ou menos tal e qual em todos os jornais. Aqui, ONU diz que é hora de lidar com o passado na anistia. Aqui, peritos da ONU avaliam que é hora do Brasil lidar com o seu passado e rever a lei da anistia. Aspas, está mais que na hora de o Brasil enfrentar esse assunto da anistia. Alertou Jean Ziegler, perito da ONU, que nas últimas 3 décadas vem atuando como ativista em direitos humanos. A manutenção da lei, diz ele, corrói a lei moral do país. O perito cubano que atua pela ONU, Miguel Afonso Martínez, afirma que o tema do fim das leis de anistia dos desaparecidos ganha força na ONU. Ele presidiu nesta semana uma reunião do Comitê Consultivo de Direitos Humanos da ONU, um órgão que acabou de ser criado para pensar em inovações nessa área. E assim vai, né, a notícia como se tudo isso fosse normal. Mas, um momento, o que é que o representante do governo mais assassino da América Latina está fazendo na Comissão de Direitos Humanos? O que esse cubano está fazendo lá? Tá certo? É claro que o país dele jamais será investigado, tá certo? Embora seja o recordista de atentado contra os direitos humanos. Tá certo? Por outro lado, menciona-se esse senhor Jean Ziegler, dizendo que ele é um perito da ONU, que nas últimas 3 décadas vem atuando como ativista em direitos humanos. O que o jornal deveria informar sobre esse Jean Ziegler é o seguinte, é que tão logo ele foi nomeado para essa Comissão de Direitos Humanos, 20 países protestaram contra a nomeação dele, tá certo? Por ele ser um sujeito que tem trabalhado ativamente para ditadores como Muammar Gaddafi, né? Robert Mugabe e outros. Quer dizer, esse é o seu na verdade, Ziegler é um sobrenome alemão, mas como é suíço, pode ser pronunciar Jean Ziegler, né? Esse sujeito inventou o prêmio Muammar Gaddafi de Direitos Humanos. Só falta agora criar o prêmio Robert Mugabe, né? O prêmio Fidel Castro de Direitos Humanos, né? Então, quem são os personagens envolvidos na notícia é algo que o jornal não informa. Então você fica pensando que se trata de pessoas, de técnicos puramente neutros, confiáveis, que estão aí dando uma lição de moral ao país. Quando você vai ver quem são os personagens, quer dizer, é um enviado do governo Fidel Castro e esse picareta desse Jean Ziegler que trabalha para os ditadores mais sanguinários que tem no universo, tá certo? E que já é conhecido como tal no mundo inteiro. Se o leitor não sabe disso, ele vai interpretar a notícia de um jeito completamente diferente. Então você vê que isso aí realmente não é jornalismo, isso é uma manipulação. Agora, se fosse um caso isolado, quer dizer, é só esse jornal que está manipulando, isso é só manipulação de mídia, mas não é. Existe uma articulação política mundial para que seja revista a lei de anistia no Brasil, né? E é bom lembrar que os nossos militares, a gente fica até consternado por ver aquela reunião no clube militar, né? Então, os militares se reúnem e exigem do presidente da República uma tomada de posição. Daí o presidente da República diz, não, nós não vamos punir ninguém, fica tudo certo. E eles vão para casa satisfeitos, achando que resolveram o problema, né? Então, em primeiro lugar, eu já disse que eles estão muitíssimo enganados quando pensam que esse é um problema de revanchismo, né? O revanchismo, vamos dizer, só poderia, esse termo revanchismo, significa que é apenas uma vingancinha local. Mas como é que você vai falar de revanchismo por parte da ONU? A ONU foi perseguida pelo regime de 64, não tem revanchismo nenhum. Isso aí é uma estratégia mundial, vamos dizer, para submeter as Forças Armadas da América Latina, tá certo, às operações montadas por Hugo Chávez, Fidel Castro, etc, etc. Isso vem direto da ONU, minha gente. Ou seja, e os nossos militares, nossos comandantes militares, não me parece estar preparados intelectualmente para lidar com a situação. Eles não entendem o que está acontecendo, eles não sabem, eles diminuem a dimensão do problema à altura assim, de uma questãozinha local, apenas uma vingancinha dos caras que foram derrotados em 64. Meu Deus do céu, mas essa é uma visão tão míope, tá certo? Que mostra que eles estão totalmente indefesos. Quer dizer, a essa altura já se montou uma operação mundial, né, envolvendo aí o seu Baltazar Garçom, a ONU, Jean Ziegler, a mídia mundial inteirinha, tudo, tá certo?
para estrangular aí as Forças Armadas do Brasil. Os caras estão achando que é um problema assim com o presidente da República, com o seu ministro. O problema é só o Tarso Genro. Eu digo, agora, se o Tarso Genro desaparecer, se ele virar antimatéria amanhã ou depois, essa campanha não vai parar de jeito nenhum. Isso não dá para parar. Preste atenção, seus militares. Esta operação montada para subjugar vocês e colocá-los a serviço da esquerda revolucionária latino-americana não vai parar. Vocês não têm capacidade para parar isso, por quê? Vocês não se articularam politicamente. Tá certo? No Brasil de hoje, só organizações de esquerda têm militância, só elas podem atuar. Tá certo? Vocês mesmo, quando vocês estavam no poder, quando os generais estavam no poder, vocês liquidaram de vez com a atividade política nesse país. Vocês acreditaram naquela besteira de tecnocracia e praticamente reduziram a atividade política, né, a atividade, vamos dizer, de subscrever os decretos que os governos militares montaram. Graças a isso, desapareceu, não tem militância conservadora, não tem militância liberal, não tem